Bom, como eu fiquei devendo para vocês no vídeo anterior, aqui está a minha carteira de proventos recebida nos últimos 12 meses, tá? Então vamos levar em consideração aqui é, os fundos imobiliários e as ações, tá? Pagamento de ambos no acumulado aqui na nossa conta da B3, tá? Então vamos lá. Comecei aqui no mês de agosto de 2022. Já em setembro recebi aqui R$ 3,43. Então estava começando a entrar no mercado financeiro, estudando os ativos, tá? Então em setembro eu já fiz um grande aporte e isso me resultou no mês de outubro, tá? Já recebi aqui R$ 10,79. Então continuei fazendo os aportes e em outubro fiz um dos maiores aportes da minha carteira. Já resultou em novembro, tá? Que eu recebi R$ 99,33. Em dezembro, aqui já fechando o ano de 2022, recebi aqui R$ 129,15, tá? Bom, aqui no mês de janeiro recebi R$ 139,97. Já que no mês de fevereiro os rendimentos caíram um pouco, voltou para 134,2. Em março de 2023, meus rendimentos aumentaram bastante, tá? Por quê? Porque houve o pagamento de várias ações, inclusive o Banco Bradesco, que me pagou um dos maiores dividendos, tá? Do mês. Então, só o Bradesco, ele pagou R$ 90, tá? Desses 338,39, R$ 90 foi somente do Bradesco, tá? Aqui no mês de abril, os rendimentos voltaram, tá? Voltaram ao normal. Então, foi para 177,51. No mês de maio, subiu bastante, foi para 281,39. É aquela mesma jogada, né? Os fundos e as ações pagaram tudo junto. Então acabou sendo um dividendo um pouco maior. Em julho, tivemos aqui um rendimento um pouco menor, de R$ 250,33. Aqui no mês de julho tivemos um aumento de mais de R$ 50, né, R$ 57 aqui. Foi para R$ 307,43. E no mês de agosto e setembro, né? Agosto já tivemos aqui um aumento de mais de quase R$ 140 de aumento. Foi para R$ 445,87. E em setembro deu uma normalizada aqui, voltando para R$ 339,24. Mas se a gente for olhar aqui em comparação, tá, com os outros meses, a gente está sempre no dividendo crescente, tá? Logicamente que tem alguns meses aqui em específico, como o mês de agosto e o mês de março, que foi uma explosão de dividendos que a gente teve na carteira, tá? Então, o que não era recorrente passou a ser recorrente. Por exemplo, aqui em março recebemos R$ 338,39, que não é um dividendo recorrente, e passou em setembro a se tornar um dividendo recorrente, tá? Então a gente viu que recebemos até um pouco mais aqui em setembro, né? E a gente espera que em outubro aqui a gente venha receber bem mais dividendos do que em setembro. E assim sucessivamente vamos fazer esses aportes grandes aqui durante um período aqui de mais ou menos uns 3 a 4 anos e depois vamos normalizar os nossos aportes, tá? Por quê? Eu estou aportando em média em torno de 3 a 4 mil reais por mês.
tá? Isso aí não é algo que vai ser um aporte recorrente durante 10 anos, tá? É algo que eu vou fazer só em torno aqui de 4 a 5 anos. E eu pretendo fazer com que a minha carteira de dividendos venha somente a crescer durante esse período, tá? Por quê? Porque há meses, igual eu falei, que somente os fundos pagam, as ações não pagam. Então, vai acabar que aquele mês ser um mês onde eu vou receber menos dinheiro, tá? Eu, além do mercado de renda variável, eu invisto também em renda fixa, tá? Que é um dinheiro que eu preciso dele no curto prazo. O que é curto prazo para mim, tá? É um período menor de 5 anos. Então, qualquer dinheiro que eu precise num período menor do que 5 anos, eu deixo na renda fixa, tá? Por isso que eu aporto bastante na renda fixa, beleza? Bom, então aqui mais uma vez mostrando para vocês o resumo aqui da minha carteira no Excel. Eu tenho aqui os gráficos, tá? Que mostra aqui de forma resumida como está a distribuição do meu capital. Aqui não mostra a quantidade de capital que eu tenho porque estamos falando de renda oscilante, de renda variável. Então, esses valores aqui podem estar sendo alterados. Bom, aqui no setor, aqui em ações, a gente tem as empresas que temos hoje na carteira, tá? Os bancos, as elétricas, saneamento, papel celulose, petróleo, minério e distribuição, tá? Só que é o seguinte, quando essas empresas elas têm um aumento muito grande no preço de suas cotas e eu tenho outra empresa similar a essa empresa que faz as mesmas coisas, tem um valor muito mais descontado, que eu acho que é uma boa opção para trocar, né? Sendo que o meu foco é sempre aumentar a quantidade de ações que eu tenho na carteira, eu faço essa troca, beleza? Por exemplo, aqui o Banco Bradesco, tá? Vamos supor que o Banco Bradesco ele volte ao patamar dos R$ 16, tá? E o Banco Santander continue aqui nos 14,40. Pô, se eu tenho um Banco Santander que no geral, né, ele rentabiliza melhor do que o Banco Bradesco, tá? E o Banco Bradesco está mais caro do que o Banco Santander, o que eu faço? Eu vendo a parte aqui e aloco esse capital aqui no Banco Santander, tá? E assim eu faço também com as elétricas. Quando ficou caro, eu troco por outra que está um pouco mais barata. Não vendo toda a posição, tá? Não vendo toda a posição, eu continuo com ela, porém eu diminuo a minha exposição nela, beleza? Aqui em fundos imobiliários é muito simples. Eu tenho todos os meus fundos imobiliários. Aqui na parte da direita aqui eu consigo ter a noção da fatia da pizza que cada um fundo representa. E aqui eu coloco de forma manual, tá? De forma manual, o provento que cada um desses fundos pagam, beleza? Então, se eu alterar aqui, ó, tá? Se eu alterar aqui, aqui vai alterar também sozinho, de forma automática, e aqui também vai alterar de forma automática, beleza? Aqui, em porcentagem de carteira, eu não mexo, tá? Eu mexo somente aqui, ó, em quantidade de ações e aqui em preço médio, tá? Aqui em custo médio eu não mexo também, é forma automática, tá? Se eu alterar aqui, aqui vai alterar, ou se eu alterar aqui também, aqui vai alterar, e assim todos vão alterar aqui, beleza? A exposição tá no setor, tá? Que eu tenho aqui mostra a porcentagem que eu tenho em cada setor. Eu tenho quase 20% em logística, em papéis e híbridos, né? Eu tenho 62% da minha carteira, um pouco mais. E eu quero diminuir essa exposição aqui, tá? Eu quero alocar mais capital aqui em shoppings, tá? E eu
quero deixar pelo menos aqui uns 10% em fundos de fundos. Eu acho que minha exposição aqui em laje corporativo está uma exposição até bacana, tá? Tá acima do que eu coloquei aqui, né? Tá 6%, eu coloquei aqui 5%. Mas isso a gente vai arrumando ao longo do tempo. Aqui nessa parte da planilha eu tenho os meus fundos, eu tenho aqui as minhas aplicações financeiras, tá? Os meus títulos, tanto o título público, que eu vou ter deixado de amarelinho aqui, os CDBs, tá? Que não são negociados pela B3, somente através da própria corretora mesmo, eu consigo negociar. E tem a debenture, que é negociado pela B3. A gente consegue ver isso no próprio site da B3, tá? Que aparece somente as ações, fundos imobiliários, o tesouro direto, debentures, fundos de investimento e outros. Esses outros aqui são os ETFs, tá? Aqui tá, ETFs. Bom, então é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhou aqui o meu crescimento de dividendos, tá? Eu não fico ligando aqui, galera, para em relação a patrimônio, tá? O que me vale mesmo é o proventos, tá? Se eu vou receber todos os meses os mesmos valores, né? Aqui no caso foi só valores crescentes e eu pretendo fazer isso durante um período de pelo menos 15 anos, tá? Então, eu espero que vocês também estejam nessa acumulação aqui de ativos, tá? Não fica olhando patrimônio, oscilação de patrimônio, tá? Que isso é bobeira. Se você está querendo renda mensal, você não pode ficar vendo seu patrimônio cair, mas você tem que ficar vendo os proventos. Se os proventos são proventos que vão te acompanhar, proventos crescentes, né? Porque, como estamos falando de renda variável, a cota de um fundo ou de uma ação, ela pode variar, dependendo da notícia que há dessa empresa ou desse fundo no mercado. Beleza? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, valeu!